Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Dessa feita vamos para o nosso segundo tópico, né? São 3 tópicos. O nosso estudo está dividido em 3 tópicos, como falei na introdução. E esse aqui é o segundo tópico. A grandeza é redefinida pelo reino, versículos 42 ao 44. Nesse tópico nós vamos ver o modelo de grandeza do mundo e o modelo de governo, então, do reino de Deus. Como, então, se comporta, como deve se comportar, então, as autoridades no modelo de governo do mundo, como que funciona, e no modelo de governo do reino. Então vamos começar pelo modelo de governo do mundo, né? Versículo 42, né? Os governantes, nós vamos ver a partir do verso 42, que os governantes do mundo, eles dominam sobre os seus subordinados, assim também como as autoridades, elas se impõem então sobre os seus subordinados. Vamos fazer a leitura do verso 42 e em seguida vamos fazer a exposição. O texto diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse: Sabei que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, né? Então aqui nós temos ele traz aqui os poderosos e os governantes, né? Os governantes têm domínio sobre os seus subordinados e os poderosos exercem autoridade sobre eles. Então vamos fazer a exposição. O texto começa assim. Primeira parte do verso diz: Então Jesus chamou-os para junto de si. Aqui nós vemos a ação pedagógica de Jesus. Jesus agrega ali, chama os seus discípulos, né, depois da divergência criada por Tiago e João, né, que queriam se sentar em tronos, né, um à direita de Jesus e o outro então à esquerda. Gerou ali o conflito, como nós vimos na parte anterior, e na sequência agora Jesus ele chama os seus discípulos para junto de si, reunindo então o grupo, né? E Jesus já começa assim: sabeis que, né? O versículo 42. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: sabeis que, né? Jesus aqui parte de um conhecimento comum. Eles sabiam como funcionava então os sistemas de governos, que não o sistema de governo de Deus, mas o sistema de governo então do mundo, né? O sistema de governo secular, do qual nós já vamos ver que eles estavam subordinados, que era o Império Romano. Jesus ele vai então apelar aqui, né? Quando ele diz sabeis que, né? Ele apela aqui para o senso comum dos discípulos, né? A experiência social, política, a partir da observação, a observação do mundo real, né? E aí o texto diz assim: os que são reconhecidos como governantes dos gentios, né? Reconhecidos como, né? Eles são reconhecidos, né? O status percebido que eles têm, né? Como também a posição oficial, e eles são socialmente validados então, né? Governantes dos gentios aqui faz referência às nações não judaicas, né? E no contexto imediato dos discípulos, né? Quem governava sobre eles ali era o Império Romano, que tinha uma estrutura, então, uma estrutura imperial hierárquica, né? E dentro do seu sistema de dominação, né? Um sistema de dominação, então, política, né? Os discípulos em si, eles vivenciavam, então, o domínio romano, né? Eles estavam ali, eles viviam sobre o domínio romano. E o texto diz, né, na continuação, né, no verso 42, sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, né? Os governantes do mundo então dominam e subjugam os seus subordinados. E aí ele traz um outro exemplo: seus poderosos exercem a autoridade, né? Então os poderosos eles controlam, né? Os poderosos eles influenciam as decisões e o comportamento e eles se impõem. Então esse é o modelo então que Jesus traz, o modelo do mundo, né? O modelo do mundo é esse, né?
é controlar, é influenciar, é se impor, né? Onde os governantes e os poderosos, né? Os governantes dominam e os poderosos exercem então a autoridade. E aí, a partir do contraste, ele vai trazer o modelo então do reino. E no modelo do reino de Deus é inverso. É subir é descer, né? Quem quer ser grande vai ter que ser, então, vai servir, né? O grande serve então aos menores. Verso 43. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá, né? Então, aqui, de uma forma bem prática, grande é igual a ser servo, né? Vamos à exposição, então. Mas o texto começa logo assim: mas entre vós não será assim, né? O mais aqui já faz oposição ao modelo do mundo que a gente viu no verso 42, né? Onde os governantes dominam sobre os seus subordinados e os poderosos exercem a autoridade, né? E ele começa logo assim, mais, né? Fazendo oposição exatamente ao verso 42. Nós temos então o contraste. No sistema do mundo, poder é dominação, quem tem poder domina, e no reino de Deus, grandeza, quem quer ser grande é igual a alguém que serve, então grandeza é igual a serviço. E aí o texto continua, na continuidade diz assim: entre vós não será assim, porque Jesus está formando ali uma nova sociedade a partir dos seus discípulos, né? E essa sociedade tem valores que são valores diferentes dos valores que o mundo então impõe, né? E o texto na continuação, a segunda parte, diz assim: quem entre vós quiser tornar-se grande, né? Aqui Jesus não elimina a ambição que os discípulos tinham, né? Em especial Tiago e João, não necessariamente excluindo os outros, né? Como eu tratei na parte anterior. Então a ambição aqui ela é redirecionada. Jesus ele não condena o desejo que os discípulos tinham de grandeza de tronos, mas ele redefine então o caminho para essa grandeza, para se tornarem grandes, né? E aí ele diz, né? Ele diz, quiser tornar-se grande, né? Aqui Jesus, ele não elimina então a aspiração, mas ele transforma o critério, né? Nesse caso, grandeza no reino de Deus não é status, mas é vocação, é serviço, né? E o texto na continuação diz assim: será esse o que vos servirá, né? A palavra-chave aqui, servo, diáconos, né? Servo, ministro, aquele que presta então serviço, né? Na prática, seria aquele que age voluntariamente e coloca-se à disposição dos outros, à disposição da igreja, à disposição dos irmãos, à disposição de servir, né? Trabalhando para o bem, então, o bem dos outros. Quando nós fazemos então um paralelo entre uma comparação, um contraste entre o mundo e o reino de Deus, quando nós olhamos então para o mundo, a partir de tudo que nós já vimos, os grandes servem-se dos menores. Então quem é grande, ele se serve dos menores. As autoridades, elas se impõem e quem tem poder, então, controla, né? Quem tem poder exerce, então, controle. Quando nós fazemos o contraste, então, a partir do que nós lemos, com relação ao reino de Deus, o grande, né, serve aos menores. Então, se eu sou grande, eu sirvo aos menores, né? Se eu sou a autoridade, eu não imponho, né, exerço, né, como o texto diz aqui no verso 42, eu não exerço autoridade, mas pelo contrário, como autoridade, eu me dou aos outros, né? E ter poder no reino de Deus é edificar a vida dos outros. Então, esse é o contraste, é a diferença. E aí, é interessante porque Jesus, então, vai nos levar, então, à compreensão de que liderança, ela é igual ao serviço. Liderança é igual a servir, é igual a estar à disposição do próximo, né?
O verso 42 diz assim, 44 diz assim: e quem entre vós quiser ser o primeiro, né, se eu quero ser o primeiro, então será servo de todos. Eu quero ser o primeiro, vou servir então a todos. Então, primeiro aqui é igual a escravo, né? Quando Jesus ele começa logo dizendo: e quem entre vós quiser ser o primeiro na prática aqui, posição de destaque, né? Quem quiser uma posição de destaque, quem quiser posição de liderança, quem quiser posição de honra, e aí a segunda parte ele diz: será servo de todos, né? Servos aqui já é, a palavra já diferencia, a palavra que é doulos, né? Quem quiser então será servo de todos. Servo aqui, a palavra doulos é igual a escravo, né? É alguém dedicado ao serviço aos outros, né? Nesse caso, quem quiser, para a gente finalizar essa parte, quem quiser então ser líder e ter posição, deve assumir a posição mais baixa, né? Servindo a todos, então, sem distinção, sem separação, né? Então veja que Jesus ele fez exatamente o paralelo. Verso 42 ele traz o modelo do mundo, e no verso 43 ao 44 ele traz então o modelo do reino, qual é o modelo do reino de Deus, como deve ser, né? Como deve ser, né? No mundo ideal, no mundo segundo a vontade de Deus, né? Nós sabemos que, infelizmente, dentro do reino de Deus, o primeiro modelo, o modelo do mundo, de certa forma, ainda permanece, né? Onde o status, né? Só para a gente finalizar, para eu trazer qual será o próximo tópico, o status, eu pego da igreja que eu fazia parte, e que eu vivi minha vida toda, né? Uma igreja pentecostal. E lá é assim, lá era... Se você era cooperador, né? Primeiro cooperador, né? Cooperador, auxiliar de trabalho, depois diácono e presbítero, evangelista, né? O evangelista, pastores, né? E assim, quanto mais você subia hierarquicamente, né? Dentro da igreja, mais ao invés de você ser alguém como Jesus traz aqui, né? Se eu quero ser o primeiro, vou servir a todos, né? No entanto, dentro lá, o presbítero, ele já tinha... As pessoas já olhavam com um olhar de superioridade, né? Então, assim, mas Jesus, ele muda isso. O problema é que a igreja, ela é composta por pessoas santas e pecadoras, né? E a glória, o poder... Nós falamos aqui de Tiago e João que conviviam com Jesus, e convivendo com Jesus, eles tiveram uma percepção equivocada e queriam ali, né? Como traz aqui o verso 37, sentar um à direita, sentar o outro à esquerda, né? E nós falamos dos apóstolos, aqueles que viveram ali ao lado de Jesus. Então hoje, nos dias atuais, continua sendo difícil lidar com essa compreensão de que no reino de Deus eu tenho que servir, eu fui chamado para servir, nós devemos servir uns aos outros, né? Nos doarmos em prol dos outros, né? E quem vai ser o maior exemplo, que vai ser o nosso terceiro tópico, é o próprio Jesus. Então, no terceiro tópico, para que a gente caminhe para as aplicações, e aí eu farei 4 aplicações, trarei 4 lições para nossas vidas. No terceiro tópico, nós vamos ver que a grandeza, ela é revelada. Jesus vai trazer então na prática, a partir dele. Ele começou, então, o texto nos mostra a distorção que os discípulos fizeram, a distorção de grandeza, através da ambição que os discípulos tiveram, né, por tronos. Jesus agora, ele traz essa redefinição, fazendo um paralelo entre o modelo do mundo e o modelo do reino. No terceiro tópico agora, a grandeza ela vai ser revelada no servo sofredor, que é o próprio Jesus. E aí nós vamos também dividir em 3 partes
essa última parte, né? E em um único verso. Nós vamos fazer a exposição somente do o versículo 45. E aí depois a gente vamos para as aplicações. Quais lições nós podemos extrair desse texto e aplicar nossas vidas ao nosso cotidiano. Então é isso. Aperta o play e vamos para o terceiro tópico.